Portanto, alguma inscrição desde já? Eu pediria, portanto, só para fazer a identificação, para efeitos do nosso próprio registro das intervenções. Está ligado? Eu consigo ouvir, mas penso que não está ligado. Agora já. Boa tarde, o meu nome é Belmira Costeira, sou professora de Matemática e Ciências do segundo ciclo. Não sou professora de Educação Especial, nesse conceito de Educação Especial, sou professora que tenho todo o tipo de alunos em sala de aula. A minha questão era para o professor David Rodrigues, penso eu. Eu ando extremamente angustiada, e agora de estar a ouvi-lo, que é, eu dou matemática e o programa de matemática de 5º ano está estabelecido para ser 180 aulas, dar a matéria 180 aulas. Eu constato que não é possível os alunos receberem a matéria em 180 aulas. Eu gostava de saber se quem faz os programas não está a ser inclusivo de certeza, não é? Portanto, eu não sei, era levantar um pouco a questão, que as aulas começaram há cerca de um mês e vai ser impossível para mim, já constatei que os alunos não recebem aquela matéria em 180 aulas. Era só isto. Segunda inscrição. A segunda questão. Desinibam-se. Não vá tudo para as 3 últimas filas. Já li uma também. Muito boa tarde, o meu nome é Daniela Menúria, sou estudante de Sociologia no ISCTE. A minha pergunta é o seguinte: neste preciso momento está-se a debater a questão do cheque ensino. Essa questão é inclusiva ou exclusiva? No debate anterior, a Maria Lourdes Rodrigues estava presente, ela própria é professora no ISCTE, e ou seja, o debate foi-se realizando, mas ela referiu que seria uma questão exclusiva. A minha pergunta é se esse cheque ensino vai fazer diferença para esses alunos. Para terminar a primeira ronda, ali ao canto. Ora, muito boa tarde, meu nome é José Antunes, do Agrupamento de Escolas da Gualvamira Sintra. A questão que eu gostaria de colocar, e gostava de ouvir, de facto, os interventores sobre esta questão, relacionar com a dimensão da inclusão, enfim, depois de nós ouvirmos, de facto, aqui estes conceitos, estas questões da inclusão, que são absolutamente essenciais, fundamentais, e agradeço, muito obrigado pelas vossas perspectivas relativamente à questão da inclusão. Como é que nós associamos, porque este é um aspecto que me interessa muito, como é que nós associamos o comportamento dos alunos nesta relação com o saber? Porque partindo do princípio de que cabe ao professor dinamizar, promover esse gosto, esse prazer, essa sensação de estar ali na relação com o conhecimento, partindo desse princípio, é muito usual nós esquecermos-nos das aulas reais, dos contextos reais. Mas eles acontecem e é a partir daí que esta dimensão inclusiva também tem que se colocar. Portanto, gostava de ouvir a opinião, de facto, acerca do comportamento, da forma de estar, porque naturalmente a escola, não sendo um espelho, não sendo exclusivamente um reflexo, nela desaguam todos os contextos em que ela se envolve, não é? E muitas vezes esta questão da inclusão, esta dimensão da equidade, que de uma forma simples, equidade é dar mais a quem tem menos, mas como é que nós poderemos equacionar o comportamento no âmbito deste conceito de inclusão? Muito obrigado. Ora bem, então eu passaria agora a voz aos oradores. Felicity, do you want to
Do you want to answer any of the questions? I don't know if I really understood that question. Okay, so I pass to David. David, então. Ok. Nós tínhamos combinado que as perguntas eram fáceis, não era? Vocês estão a fugir ao combinado, não é? São 3 perguntas bem difíceis, não é? A primeira questão é a questão da Belmira. 180 aulas de matemática, já não considerando os alunos que não têm matemática, não é? Que ainda não tiveram. Isto não vai ser outra questão ainda, não é? Os pais estão a dizer que é preciso acabar com as férias para eles terem. Mas os 180 é isso assim. E vamos ver. A Belmira sabe melhor do que eu que tem havido muitas críticas em relação ao passo que as crianças são obrigadas a seguir no programa de matemática, não é? Há, por exemplo, a Associação de Professores de Matemática que tem dito que este programa é inexequível. Inexequível, quer dizer, que é realmente, quer dizer, houve uma... eu tenho tido essa experiência porque eu estou com imensas dúvidas de matemática depois de estar a ensinar a minha filha do 5º ano há 1 mês e meio. Já começo a ter dificuldades não é? Já começo a ter dificuldades. Mas, óbvio, isto tudo para dizer que, sem dúvida, que a fasquia foi colocada num nível que é um nível muito difícil de atingir para qualquer aluno. Não é possível que o aluno não tenha todos os dias trabalho de casa de matemática, todos os dias, só para lembrar às pessoas que não sabem, os alunos têm 5 dias por semana matemática, 5 dias por semana, e todos os dias têm trabalho de casa de matemática, todos os dias. E eu penso, o que é que um aluno que uma semana está doente, o que é que se passa com ele? Uma semana está doente, o professor uma semana ficou doente, e o que é que se passa? Quer dizer que talvez esta fasquia dos 180 seja realmente, como ao concerto da Gulbenkian, seja um sonho. Talvez isto seja um sonho. Mas é um sonho que tem consequências muito nefastas, dá em pesadelo, não é? Quando me pergunta, isto é inclusivo? Isto é inclusivo? A pergunta, eu não diria que isto não é inclusivo, nem que é inclusivo. Isto é, nós teremos sempre alunos que têm dificuldades em seguir qualquer programa. Imagina um programa de matemática que, em vez de ter 180 aulas, tem 90 aulas. Este programa, se eu diferenciar este programa em função de alunos que podem chegar aos conteúdos de 40 aulas ou aos alunos de 60 aulas e aos de 90, eu posso diferenciar e posso tornar um programa de 90 aulas ou até de 180 aulas, posso torná-lo inclusivo. A questão que define o programa não é o número de aulas que ele tem. O que define é a diferenciação que eu faço à volta desse programa. Agora, o que me pode dizer a Belmira, e com muita razão, é que com 180 aulas é muito difícil diferenciar este programa, sem dúvida. Mas, realmente, a questão da diferenciação não tem a ver com o número de aulas. Tem a ver mais com a questão da inexequibilidade do programa, que realmente obriga as crianças a um ritmo que muitas delas não estão preparadas para ter, que muitas delas não podem acompanhar e, portanto, se nós não fizermos um esforço de diferenciação deste programa, nós vamos ter uma reprovação massiva ou vamos estar na perspectiva da igualdade de oportunidades, vamos estar a dar aulas para alunos que não recebem as aulas. Vamos estar isso. Agora, obviamente, é uma função de todos nós, é dizer, esta fasquia não funciona, você é professora de matemática e, como é que dizia o Fanhais, vemos, ouvimos e lemos, não podemos esquecer, não é? Se você sente isso, diga isso. E ponha os seus colegas a dizer isso. E digo, isto é insano, isto não funciona. E acho que tem essa função também de se pronunciar sobre isso que não acha correto. A Daniela pergunta-me, o cheque ensino é inclusivo? É uma pergunta bem difícil. Certamente a professora Maria de Lourdes Rodrigues sabe responder melhor a isto do que eu. Mas vamos ver. O cheque ensino, antes de pensar na inclusão ou na exclusão, é também na sua execuibilidade, não é? Quando nós pensamos no cheque ensino, nós pensamos em dar aos pais a possibilidade de optarem pela escola que os filhos vão ter. Mas esta opção é completamente falseada quando as pessoas estão em lugares onde não há opção, por exemplo. Se você morar numa localidade que tenha uma escola, você quer o cheque ensino para quê? Não é? Para meter nos correios? Para que é que quer o cheque ensino? Não é? Não quer para nada. Portanto, há esta questão da opção. O cheque ensino em si, eu diria que é
e aqui talvez o Paulo nos possa ajudar também, que o Paulo tem escrito sobre isto. O cheque-ensino é basicamente uma bandeira política e que não tem muito a ver com uma bandeira educacional. É uma bandeira política que é, estão a ver, há tanta possibilidade de opção que até a pessoa pode ter o cheque-ensino para fazer isso. Bom, em relação às crianças com deficiência, às que estão mais vulneráveis neste processo, o cheque-ensino, então, aí é o chamado tiro no porta-aviões, não é? Isto é, nós até agora temos experiência de escolas privadas que não recebem meninos com deficiência. Não recebem, simplesmente não. E então eu chego lá com um menino com trissomia 21 e com o cheque-ensino. O que é que eles me vão dizer? Ó amigo, para educar o seu filho era preciso 3 cheques desses. O que é que eu vou fazer a isto? Portanto, é também uma questão falaciosa, não é? O cheque-ensino, em termos de inclusão, não facilita a inclusão, e, sobretudo, é uma falácia em termos do que é este direito de opção. Quer dizer, dá a ideia que as pessoas... Sabe que, de certa maneira, é uma falácia sobre esta questão do direito que a pessoa tem a optar. Você tem direito a optar por qualquer coisa. Lembra-se da frase do Ford, o inventor dos carros. Ele dizia... O Ford, é o Henry, não é o Gerald, é o Henry. O Henry Ford tinha uma frase fantástica quando ele começou a produzir aquele carro preto. Ele dizia: o cliente é livre de escolher a cor do carro desde que seja preto. É com os 4 meninos pretos. Com os 4 meninos pretos. É livre de escolher. Portanto, o cheque-ensino muitas vezes é isto, quer dizer, é dizer, o senhor tem liberdade para fazer aquilo que fazia antes, mas tem um cheque na mão e não sou de maneira nenhuma. Aliás, vou-lhe dizer, eu nem conheço ninguém que seja adepto do cheque-ensino. O governo pôs isso no programa e eu ainda não vi nada disso ainda. Quer dizer, que realmente foi uma daquelas más ideias, daquelas ideias para a fotografia, não é? Uma ideia para a fotografia, mas que realmente o bom senso não levou à frente. A perspectiva do José Antunes é um pouco complexo, fiquei com alguma dificuldade em entender a sua pergunta, mas basicamente é como é que eu relaciono o comportamento do aluno com o saber. Era isso que me queria perguntar, José Antunes. Como é com o saber? Estava-me a lembrar aqui do programa do João dos Santos. Se não sabe, porque é que pergunta, não é? Eu acho que você sabe responder a isto. Tem que saber responder a isso. Um professor tem que saber como é que eu faço adrenalina nos meus alunos, como é que eu faço o sangue deles correr mais depressa, como é que eu os faço corar, como é que eu os faço excitar-se com o conhecimento. E se você me perguntar, e como é que isto se passa? Passa-se. É assim que se passa. Passa-se passando-se. Quer dizer, como é que você planeia as suas aulas de maneira a que a relação que os seus estudantes, os seus alunos têm com o conhecimento não seja uma relação de chatice, de transmissão, de decorar, mas uma relação que tem a ver com a inovação, com a descoberta, com o movimento. Olha, uma vez estava a fazer um workshop e as pessoas estavam-me a dizer, eu achei muito subtil aquela coisa que disse, as aulas práticas, não é? Vocês estavam-me a dizer, está tudo muito bonito na teoria, mas na prática. E eu uma vez estava numa situação, estava a explicar às pessoas a importância que podia ter, por exemplo, nós dramatizarmos situações. E houve uma pessoa que me disse, está bem, mas isso o senhor está a dizer isso em relação à história. Mas o que é isso de dramatizar na matemática? Eu disse, nem é tarde nem é cedo. Então organizei uns grupos, um a fazer divisor e outro a fazer dividendo e os outros a fazer de quociente, a conversarem com os outros. Opa, quantas vezes é que tu achas que eu cabo aí dentro? E o outro dizia, olha, pá, 3, mas ainda sobra qualquer coisa. Então vai para lá, vai lá. E nós fizemos um teatro a propósito da divisão. Não estou a dizer que isto que é uma metodologia, porque você vai-me dizer, mas isto não se aplica na minha escola. Não é isso. A ideia não é esta. Eu sei. A ideia não é esta. Mas é esta ideia de nós sabemos, nós como professores, como pedagogos, nós sabemos onde é que estão estes cliques, o que é que nós podemos fazer para entusiasmar os nossos alunos para a aprendizagem. Isto é cansativo? É muito cansativo. Mas sabem também o que é cansativo? É vir para casa deprimido por acharmos que as nossas aulas são uma porcaria. Isso é muito mau também, muito cansativo. Uma coisa cansa e a outra também. Mas uma cansa e alegra e a outra cansa e entristece. É melhor cansar e alegrar, não é? E você sabe como é que há de fazer isso. Como é que eu posso comprometer os meus alunos com o saber, nesta perspectiva da descoberta, da alegria, da surpresa que tem o saber.
Yeah, I had a slightly different interpretation of the question. I better take these off because I'm going to get them. I'm interested that you said that it's important to remember the real context. And I think this question of context is absolutely crucial. And it reminds me of teachers that I work with who come and say, but how can I do this? Because I have so many children in the class, or I just have one child who is so disruptive. They are spoiling the lesson. I'm not sure if this is what you meant by your question. They're spoiling the lesson, they're spoiling it for other people. I'm exhausted. Yes, that's it. The disruption Okay, of the yeah. behaviors. And, you know, it's very liberating for me to sit here after being introduced as an expert and say, I don't know. It's a feeling of liberation. But actually, you know, there are things that I can say about this. And one, you know, this real context. We have children that come to school, they are hungry. Terrible things perhaps have happened at home. Perhaps they have a parent in prison. And I'm thinking now about years ago, the children that I have taught. And I can remember one girl, she was incredibly disruptive in the lesson. Very, very difficult. I got on with her quite well, could just manage her, you know. And one day she said to me, I'm going to be a physical education teacher when I grow up. And this is a big learning experience for me as a young teacher. I said, well, you're going to have to work really hard, but you know, you have to pass lots and lots of exams. And then you have to go to college, and then you have to train. And, you know, really I was saying to her, forget it, you can't do that. And she looked at me, she said, Miss, you're saying I can't be a physical education teacher because my father's in prison. I didn't know her father was in prison, but this was such a profound experience for me that I still remember it, because I realized that I was not relating to her. I was making assumptions that I had no right to make. And I suppose there's no answer to this, to your question. But one thing is to always remember, we don't know what those children and young people are bringing into the classroom when they come in on a Monday morning or a Tuesday morning or whatever it is. And any of you that have worked with children that have been perhaps homeless or asylum seekers or from very, very challenging backgrounds or extreme poverty will know that these are difficult problems for these children to bring into school. But if they can see school as a happy, bright, welcoming place where they are not singled out because of these other factors in their lives, and they can perhaps forget about them, then that's really important. As important as all the things that you have said about inspiring them and making sure that they don't have a very boring time, and all about getting the blood flowing through their veins and that sort of thing. So all these things are important. Ora bem, eu vou abusar um bocadinho do estatuto de moderador para meter um bocadinho a colherada da história. Nos últimos 15 anos eu tenho tido quase sempre as chamadas turmas de PCA ou alunos com necessidades educativas especiais, e a maneira de despertar o interesse ou de nós chegarmos perto dele realmente é tentarmos perceber cada um deles e como cada um deles reage a nós. Às vezes é das formas menos expectáveis. Ou seja, é muito difícil, quando temos 150 alunos ou 200, estar a ver um a um e perceber o perfil de cada um e atingi-lo um a um. Por isso é que muitas vezes estas situações não é de estarem só na sala 39, mas muitas vezes nas outras salas não dá mesmo para trabalhar da forma que nós consideramos a mais correta. E outras vezes não há mesmo as pessoas que tenham essa capacidade de trabalhar dessa forma. É difícil. E muitas vezes também nos limitamos a ver a inclusão e as necessidades educativas especiais pela questão dos handicaps mais óbvios. Eu vou só relembrar aqui uma aluna minha há 23 anos atrás, não sei o que aconteceu com ela, que era uma extraordinária aluna do 9º ano, que tinha glaucoma, ou seja, ela não via, na prática, quase nada. Era na altura das impressoras de agulhas e eu fazia-lhe testes daquelas folhas com letra 40 ou 50 para ela ver, até que desisti e apenas ditava-lhe, ou dizia-lhe as perguntas e ela respondia oralmente e ficávamos por ali. Ela era excelente aluna e queria ir para ciências. Ela queria ir para cientista, para fazer trabalhos de laboratório. Ora, como eu tinha desenvolvido uma relação razoavelmente boa com ela, veio a diretora de turma e os colegas dizer: epá, tu que és de história. História é mais fácil para ela.
E então encaminha para a história, para as letras, porque ela não pode ir para ciências. É assim, ela acabou por ir para ciências, essa parte eu sei. Mas, quando estamos a falar de inclusão, estamos muitas vezes a esquecer-nos de outras situações, de alunos que, por inadaptações que não têm nada a ver com... São barreiras à aprendizagem diferentes. Neste caso mesmo há uma barreira física, e que nós corremos o risco de limitar os horizontes desses alunos a partir dos nossos próprios preconceitos daquilo que eles são capazes ou não são capazes de fazer. E por isso, muitas vezes projetamos nos alunos os nossos próprios problemas. E isso é que é um problema. Os neurónios de espelho, que é aquela história de olharmos para o peixe do aquário e também começamos a fazer... É esse o princípio básico dos neurónios de espelho. Muitas vezes temos tendência de olhar para os alunos como pequenos nós. E eles não são pequenos nós. E, portanto, temos que muitas vezes ver que eles têm as suas aspirações, os seus desejos. Nós temos é que nos encontrar. O despertar a adrenalina, às vezes, é um bocadinho complicado. Às vezes, desperta-nos a adrenalina a nós e a coisa fica assim um bocado quente na sala de aula e aquilo já está a adrenalina toda a ferver. Mas isto apenas, como disse, estava a aproveitar-me da minha posição de moderador para também deitar a minha colherada da história. E preparar a segunda vaga de intervenções, que agora serão certamente mais rápidas a aparecer. Não é a desaparecer, atenção. Ali. E ali depois também. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Marta Santos, eu não sou professora, sou só interessada nestes temas e gostava de saber, numa perspectiva de inclusão, qual é que é a opinião dos oradores sobre a criação em algumas escolas das chamadas turmas de excelência. Segunda intervenção. Boa tarde, o meu nome é Teresa Pimentel, eu sou investigadora no SES Nova e gostaria de trazer aqui uma tónica talvez um bocadinho diferente. Vou partir de um exemplo. Recentemente, nas escolas do projeto onde eu trabalho, surgiu a questão de alguns professores com horários incompletos irem dar uma perninha, como eles costumam dizer, ao primeiro ciclo, ou às AECs, ou aos professores do terceiro ciclo que vão ao segundo ciclo apoiar em algumas disciplinas. E esse desafio trouxe, nomeadamente aos professores em monodocência do primeiro ciclo, trouxe-lhes o desafio de trabalharem com outros colegas. E eu gostaria de lançar aqui a tónica de aquilo que tem vindo ao meu conhecimento é que estes professores, estando habituados a trabalhar sozinhos, têm dificuldade em trabalhar com os seus colegas. E, por outro lado, existem alguns desses colegas que, aceitando o desafio e abraçando o desafio de trabalhar com alunos de primeiro ciclo, têm desenvolvido trabalhos muito interessantes no sentido de apoiar o professor em monodocência, em trabalhar as matérias de português e matemática, etc., em coisas como as expressões artísticas. Trabalhar matemática com as formas geométricas através da pintura, por exemplo. Mas quando há esta dificuldade de articulação entre professores, isto também é uma exclusão ou um fechamento dos professores, que de certa forma também não só afeta os alunos, como dá um exemplo aos alunos. E eu gostaria de colocar aqui um bocadinho esta questão de quando os professores não são capazes de eles próprios se incluírem, como é que eles podem incluir os alunos todos que estão dentro da sua sala de aula. Obrigada. Terceira intervenção, eu não fixei se já alguém pôs. O meu nome é Manuel Rua. Eu não sou investigador nem professor, sou avô, tenho 14 netos e tenho tentado acompanhar a educação dos meus netos ao longo dos últimos 60 anos da minha vida, ou 50. Mas tenho a formação matemática e eu quero ser muito rápido em relação às intervenções. Tinha mil perguntas e 1000 questões para pôr ao painel. Mas em relação à matemática, a professora Delfina, não é? Que referiu que fez a primeira pergunta, que tinha dificuldade em dar a matéria em 180 aulas.
eu só queria fazer uma reflexão. Na matemática, que eu suponho que é um ensino mais encadeado que existe, quer dizer, se nós não sabemos exatamente o que é um número, não podemos saber somar, se não sabemos somar, não sabemos multiplicar, se não sabemos multiplicar, não sabemos resolver uma equação, se não resolvermos uma equação, por aí fora. Devia haver uma preocupação, logo na mais tenra das idades, para preparar não só os professores, como os miúdos, a dar-lhes o conhecimento necessário para eles depois começarem a entender as coisas, a essência das coisas. Para que depois, porque muito da exclusão escolar que eu tenho reconhecido é porque os miúdos vão para o quarto e para o quinto ano sem saber a tabuada, sem ter a noção do que é uma quantidade. Não sabem o que é um ponto, não sabem o que é um plano, nem defini-lo. Não têm a ideia do espaço. Portanto, se calhar recuar um pouco na atenção que se deve dar aos miúdos para os preparar justamente depois, quando entram na escola, num ensino já encadeado e já estruturado, poderem aproveitar melhor. Eu só queria dizer uma coisa. Quero cumprimentar o professor pela sua imensa humildade e cumprimento por isso, porque fez uma apresentação fantástica, notwithstanding your presentation, Felicity, which was very, very, very interesting and source of immense debate, but we can't have it here now. Mas em relação, queria só atrever-me a fazer uma definição de inclusão, porque são tantos os parâmetros que é preciso definir, para definir, que eu diria simplesmente que a inclusão é a ausência de exclusão. Isso, pura e simplesmente. E quem tiver a capacidade de identificar todos os problemas que motivam a exclusão, os integradores das pessoas que precisam de integração, nessa altura, e têm que os identificar. Portanto, sabem que é um problema que precisa de inclusão e eles têm que tratar desse problema. Mas eu não encontro outra maneira de dizer que inclusão é a ausência de exclusão, foi simplesmente. Eu vou só acrescentar uma questão que foi colocada online, portanto é outro mecanismo de colocação de questões, e vou fazer aqui uma quarta questão dirigida ao David Rodrigues, em que se diz: o professor deve pensar quem é escolhido esta aula, mas primeiro não se deve pensar quem é escolhido com este currículo, quem é excluído com este programa, quem é excluído quando se legitimam determinados saberes em detrimento de outros, quem é excluído quando se mudam os programas de 2 em 2 anos. Pois, em português e em matemática, que são de exame, então é todos os anos. A esta última, eu quase sei responder, diz a questionadora de seu nome Amália. Quem não tem dinheiro para comprar as novas edições dos manuais, se for do SAS, chegaram esta semana só. Não foi só os professores que chegaram esta semana às escolas, foram também os manuais. E por isso tem de usar os do ano anterior, os deficientes visuais, para quem as novas edições não são feitas atempadamente. Eu há pouco dei a palavra primeiro ao David Rodrigues, daria agora a primeira palavra à professora Felicity. Quer responder a alguma destas questões que foram apresentadas? Yes, thank you very much. The question of excellence and separate classes for excellence, is that what your question was about? Okay. This is presumably about the Portuguese context at the moment, is it? Yeah, okay. Well, my answer to that, my response to that, it's not an answer, would be that if some children, because we've had something similar in England, the Gifted and Talented programme, as if all our children weren't gifted and talented in different ways. But my answer to that is that if some children can benefit from a small class or more resources or a more enriching experience of some kind, then they all can. So if you want to have a class of excellence, if you want to call it that, I don't think that's a very helpful, because it's saying to the other children that you're not excellent. Just like in the English context, it's like saying to the other children, you're not gifted and you're not talented. When all children need to feel that they are gifted and they are talented and they have lots of potential. Then the question is really how you actually, I would get rid of the title excellence and I would challenge that, but how you actually make sure that every child gets a kind of enrichment
and opportunities. It is an equal opportunities issue, obviously. Question of working with other colleagues. Yes, you will always get, in any situation, some people who feel very defensive about their own subject and very territorial, and that's difficult, and it's about human relationships. And again, encouraging people to feel that, you know, they have a lot to offer the children and the curriculum by sharing. But I know that's not always very easy. Certainly when you get a group of teachers working together on an action research project, it's quite surprising how these barriers can break down. Yeah, the question of the mathematics, I feel so strongly about that as well, because in our system, you know, you've got different grades, different levels, and there seems to be not an awful lot of communication between what's going on at the later level with what's gone on before. So you have sometimes some quite unrealistic programs where you're expected to teach a massive amount in a short amount of time without actually taking into account what's gone before. So yeah, it's a problem. And again, back to this question of dialogue. Bom, primeira questão sobre as turmas de excelência. A minha primeira pergunta é: turmas de excelência em quê? É uma boa pergunta, porque nós pensamos, esta é uma turma de excelência. Em quê? Em português, língua portuguesa, em história, em matemática, ou eles são excelentes em tudo? Estão a ver isto? Dá-nos aqui logo uma primeira questão, é que um aluno que é excelente numa área pode não ser noutra. Por exemplo, há meninos que, mesmo sendo excelentes em tudo, são meninos extremamente frágeis na aprendizagem. Há aqueles meninos que choram quando têm um 5 porque acham que deviam ter um 6 e o professor diz, mas só há até 5, mas 5 mais, 5 plus, 5 premium, qualquer coisa. O que eu quero dizer é que este conceito de turma de excelência, e que é um conceito, como sabem, tem sido disseminado noutros países, com as crianças com superdotadas e de altas habilidades, etc., é um conceito que sempre me dá esta dúvida, que é, nós podemos obviamente, ter um bom nível numa disciplina e não necessariamente ter noutra. Isto logo nos dá aqui uma certa heterogeneidade. Mas vamos imaginar que temos um grupo de 25 meninos que são todos ótimos a tudo. Educação física, grandes músicos, grandes matemáticos, é legítimo fazer uma turma com estes meninos. Sabem que eu não iria fora que se pudesse constituir uma turma. Metade da sala caiu neste momento. Grande, inclusive, que este me saiu, se esta turma não funcionasse sempre fechada em si. Isto é, eu imagino, quando nós pensamos na questão da individualização do ensino, isto é um tema interessante, quando nós pensamos na individualização, não é um ensino individual, é simplesmente nós temos vários enquadramentos e é possível que os alunos possam beneficiar, em certos momentos, para o seu progresso, de estarem com meninos que são muito avançados nessa área. Não é? Nós não vamos só dizer, não, tens sempre que estar com os mais fracos. Não, este menino também tem que ter a oportunidade de estar, de repente, com os melhores também. Agora, não pode estar sempre situado com os melhores, porque senão ele vai perder um pouco o track, não é? O sentido da realidade, e simplesmente ele não vai ser sempre o melhor em tudo. Portanto, o que eu penso é que nós devíamos, uma escola que funcionasse bem em termos individualizados, devia ser uma escola que proporcionasse aos alunos diversos enquadramentos. E vocês reparem, estes enquadramentos podem ser desenvolvidos dentro da turma. Imaginem que eu vou dar uma aula de português e eu sei que há 4 meninos que escrevem maravilhosamente, sabem vocabulário, escrevem sem erros, interpretam bem, e os outros são mais ou menos, e os outros são fracos, e outros são fracos. E eu posso organizar a turma em função destes 4 bons, dos 10 mais ou menos e dos 5 péssimos, e eu posso organizar isto em termos de funcionamento. Isto é, posso organizar grupos de projeto em que eu tenho um menino de cada um destes grupos, ou 2 meninos de cada um destes grupos. Posso utilizar um trabalho com grupo de nível. Não é pecado fazer grupos de nível.
é pecado, é manter os grupos de nível contra tudo e contra todos, e mesmo só por eles terem esta ideia que são superdotados. Portanto, eu vejo é que nós temos que usar, digamos, as capacidades dos alunos de uma forma que seja flexível, de uma forma que seja diversificada. E admito perfeitamente que há momentos em que os meninos que já sabem falar muito bem inglês não querem estar juntos com os meninos que só sabem dizer good morning e que querem falar um bocadinho de inglês com os outros. Qual é o pecado disso? Eu estava a dizer ontem, estava a lembrar do Molière, não é? Do Doente Imaginário. O Doente Imaginário, o Molière fala de um médico que dizia que para curar os doentes, e era muito fácil, ele queimava um dos doentes sacrificava-se pelos outros, era queimado. E ele, com as cinzas desse doente queimado, curava os outros. Ficou tudo curado de repente, fugiu tudo para ali fora, não é? E ele disse, ainda me vai calhar a mim. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que eu não quero queimar os bons alunos para salvar os maus alunos. Isso não é inclusão. Queimar os bons alunos. Olha, tu agora faz-te de burro que isto é uma sala inclusiva. Não funciona, não é? Portanto, realmente o que nós pretendemos com a inclusão é que cada aluno tenha a estimulação que precisa, possa ir o mais longe que ele pode ir. Todos eles. Todos eles. E, portanto, estão a ver qual era o meu sentido de não me repugna à partida, parece que eu que me ia benzer, dizer, vá de retro Satanás, turmas de excelência. Não, let's think again, não é? Vamos pensar outra vez como é que nós podemos, qual é a melhor educação que nós podemos dar. Bom, a segunda questão sobre a formação, sobre o trabalho do grupo dos professores. O trabalho do grupo de professores. E teve muita razão, eu acho que você deu a resposta ao fazer a pergunta. Foi uma pergunta tão bem elaborada que deu a sua resposta. Os professores não estão habituados a trabalhar em grupo, nem na formação, nem na prática profissional, não é? Aliás, eu costumo dizer a brincar que nós temos uma concepção metafísica sobre a formação de professores. É um tema que eu gosto muito. Não me pediram para falar disto, mas é o que eu gosto de falar, é a formação de professores. Mas nós temos uma concepção metafísica. Porquê? Nós formamos os professores em contextos competitivos, individuais, etc, etc, etc. Como se fosse a escola toda do século XIX. Depois o tipo acaba o curso, leva com um raio na cabeça e de repente fica inclusivo, cooperativo, modernaço, etc. Como é que é isto? Como é que nós podemos separar as estratégias, os conteúdos, as experiências que a pessoa tem na formação do que ele tem na vida profissional? Primeira questão, isto é um grande handicap para os professores. Depois também, um segundo handicap é que a vida profissional dos professores é uma vida profissional que é desenvolvida, como eu procurei dizer aqui, numa grande solidão. Bom, portanto, é muito estimulante olhar para uma experiência dessas. De repente os professores começam a trabalhar em conjunto, o que é que se passa? E você deu aí duas ideias muito interessantes. Há pessoas que acham interessantes, que começam a aprender coisas, sobretudo nas áreas transversais. Foi muito interessante o que você disse, não é? Que é uma carência. Como é que nós nos podemos conformar de ter uma escola que não tem áreas transversais? A nossa escola não tem áreas transversais, não tem áreas de projeto, não tem áreas onde nós possamos juntar a matemática com o português, com um projeto que as pessoas querem desenvolver. Como é que nós nos chegamos a conformar-nos com isto? Como é que nós chegamos a conformar-nos com isto? E, portanto, quer dizer, há muitas questões realmente que nós temos que pensar que os professores não estão habituados para isto, mas não há dúvida que quando as pessoas começam a trabalhar em grupo, eu digo muitas vezes às pessoas que trabalham comigo, se quer arranjar força, vá à escola, porque nós mesmo assim encontramos nas escolas pequenas, tímidas experiências, mas que nos dão dá-nos aquela ideia de dizer assim, se isto funcionasse assim, isto é que era, não é? Isto é que era. Se isto funcionasse assim sempre, se houvesse uma estrutura, isto é que era. E nós vimos realmente a grande força das pessoas, a criatividade das pessoas, a dedicação, e vemos muita coisa a funcionar que muitas vezes não tem seguimento. Não tem. Bom. O Manuel Rua fala da matemática, da necessidade da estrutura da matemática. Queria-lhe juntar só uma coisa, concordo obviamente com o que disse, mas queria-lhe juntar uma coisa, que é a importância que tem, e agora aqui eu estou a meter foice em seara alheia, mas a importância que tem para a educação matemática de crianças, a questão de relacionar a matemática com contextos concretos. Sabe que isto divide os matemáticos em Portugal, não é? Há pessoas que dizem que a matemática é outra coisa, é uma linguagem dos deuses,
tem que ser só entendida para ali assim. E há outras pessoas que dizem, não, a matemática tem que ser qualquer coisa que seja aplicada à vida e que tenha uma... E eu penso que uma das situações que nos ajudaria, talvez, nessa estruturação que falou e nessa progressividade que falou da matemática, era que ela fosse aplicada a contextos concretos, que a criança percebesse muito precocemente para que é que serve a matemática, qual é a utilidade da matemática, não é? Como nós percebemos primeiro que a matemática era boa para medir os terrenos, não é? Agora, para que é que serve a matemática hoje em dia? Serve para fazer trocos? Serve para fazer Para que é que serve a matemática? E acho que isso que é muito importante e é uma área completamente que às vezes é desprezada nas nossas escolas, em que nós valorizamos muito, sobretudo na última reforma do programa, valorizamos muito a matemática como uma linguagem em si e não como uma linguagem que seja aplicada a situações mais concretas. A pergunta que veio via net, para além de quem é excluído desta aula, quem é excluído por esse currículo? É verdade, é verdade. Eu procurei, obviamente eu não ignoro que existem outras dimensões, mas eu procurei falar na dimensão da ação do professor. Da ação do professor. Obviamente eu sei que as crianças são excluídas por muitos motivos. São excluídas muitas vezes por questões socioeconómicas, são excluídas pela cultura delas não ser compatível com a cultura que a escola valoriza. São crianças que são excluídas pela pobreza, são crianças que são excluídas pela falta de aquisições. Há muitas coisas que levam uma criança a ser excluída. Mas eu procurei, sabendo disto, que o planeamento da aula não seja mais uma exclusão em cima destas. Mais uma em cima destas. E é pelo menos eu tomar consciência que dos 25 alunos que eu estou a ensinar, há 5 que não vão perceber a aula que eu lhes vou dar. E é eu pensar, o que é que eu vou fazer em relação a isto? O que é que eu vou fazer? Vou dizer, pronto, olha, já não é mau ensinar 20? Já não é mau. Olha os outros 5, olha, foram, como é que se diz, mortos em combate. Olha, são percas colaterais. É isso que a gente pensa? Ou nós pensamos, o que é que eu vou fazer para estes 5 alunos? Há um trabalho, por exemplo, quando eu estou a dar a relíquia do Essa de Queiroz, há alguma coisa relacionada com o Essa de Queiroz que estes meninos possam fazer também para não se perderem na aula? Há alguma coisa, se não for a matemática há alguma coisa que eu possa fazer que estes meninos também possam fazer em matemática? Eu penso que a ideia é esta. Há muitas exclusões, mas eu procurei, sobretudo, referir-me à exclusão da aula, à exclusão do planeamento, à exclusão, de certa maneira, da unicidade da matéria, que se torna uma exclusão em cima de outras exclusões. Ora bem, não querendo excluir ninguém, estamos mais ou menos em cima da nossa hora e eu daria a hipótese, se houver mais uma ou duas questões, para finalizarmos esta parte de debate. Ali. Isso será provavelmente a questão final. Olá, boa noite. Eu sou a Elsa Marques, venho do agrupamento de Escolas Terras Laros, tal como muitos dos meus colegas que aqui estão. A nossa escola, desde há uns anos a esta parte, tem-se esforçado por ser uma escola inclusiva. Temos participado em vários projetos, temos tido turmas PCAs, vocacionais, etc. Temos várias unidades de educação especial. E aquilo que mais me orgulha no trabalho que tem sido feito também dentro da sala de aula, mas é essencialmente o trabalho feito a nível comunitário. Porque, de facto, falar de inclusão também é falar de incluir outros atores educativos. E, efetivamente, falando dos avós, dos pais, de toda a comunidade, dos outros parceiros com quem a escola se relaciona, nessa perspectiva a escola pode fazer e tem que fazer um trabalho muito profundo de incluir todos para não excluir ninguém. Portanto, no fundo, a minha intervenção é mais um comentário final a tudo isto, salientando que, passando pelos agentes em termos de legislação, em termos de ministério, passando pelos parceiros, a escola que quer incluir tem que incluir todos. Ok? Ora bem, eu iria assumir esta última intervenção quase como uma espécie de comentário e remate final ao que nós estivemos aqui a discutir. Agradecer a presença de todos, agradecer a participação quer da professora Felicity Armstrong, quer do professor David Rodrigues, a iniciativa da Fundação e esperar que este tipo de iniciativas possa ter repercussões em encontros mais pequenos, em outros espaços, especialmente das pessoas que aqui estiveram e ainda estão, que das suas próprias escolas, por exemplo, tenham iniciativas no sentido de
promover debates deste tipo das suas próprias escolas para abanar exatamente aquelas pessoas, não é aqueles com quem nós nunca trabalharemos nestas matérias, mas com aqueles que ainda podemos cativar para fazer alguma coisa e, por exemplo, os trabalhos interciclos são muito importantes, que são uma das pouquíssimas consequências boas da desordem que existe nas escolas, é que realmente muitas vezes fomos forçados a mudar de ciclos e a experimentar aquilo que antes desdenhávamos em outros ciclos. E isso é muito interessante. Eu, sendo professor do segundo ciclo, ou seja, ficando ali no meio dos outros, foi uma coisa que achei bastante interessante, quer porque as pessoas foram ao primeiro ciclo, lá está a fazer leituras, quer porque colegas para completar horários tiveram que mudar de ciclo. E isso foi uma das pouquíssimas consequências inclusivas de políticas altamente exclusivas que temos tido nos últimos anos. E com esta nota não sei se positiva ou se negativa, agradecia finalmente a presença de todos e dava por encerrada esta nossa sessão.